Gente querida, eu sou Vinícius e agradeço a sua presença aqui no canal. Hoje nós vamos admirar o quanto tem sido fantástica a ação de Israel contra os inimigos, se antecipando, como se já não bastasse os grupos terroristas Hamas e Hezbollah, que mataram muitos israelenses. Israel agora também tem que se antecipar às armas nucleares do Irã e neutralizar essa nação também terrorista. Roda aí. Esta guerra, se perdurar por muito tempo, pode nos atingir aqui com a alta de combustíveis, crise energética e também falta de alimentos. Roda aí para você entender. Para entendermos o presente, é preciso voltar um pouco no tempo. A relação entre Israel e o Irã nem sempre foi marcada pela hostilidade. Nos anos 70, ambos os países mantinham laços discretos, colaborando em áreas econômicas e de defesa. No entanto, tudo mudou com a Revolução Islâmica de 1979, quando o regime de Teherã passou a considerar Israel como um inimigo jurado do Islã. A animosidade entre os dois países intensificou-se nas últimas décadas, principalmente em torno da questão do programa nuclear iraniano. Desde o início do século XXI, o Irã vem desenvolvendo as suas capacidades nucleares, o que desperta preocupações em Israel sobre a possibilidade de uma arma nuclear iraniana que ameace a sua própria existência. A política de Israel sempre foi clara: impedir o Irã de se tornar uma potência nuclear, custe o que custar. Vimos essa política em ação em 1981, quando Israel destruiu o reator nuclear de Osirak, no Iraque, e novamente em 2007, quando atacou uma instalação nuclear na Síria. Agora, com o Irã avançando com seu programa nuclear, Israel pode estar planejando um ataque preventivo similar. A advertência do ministro Gallant reflete essa doutrina de dissuasão, onde o foco está em neutralizar ameaças antes que se tornem incontroláveis. Ele destacou que a resposta israelense será letal, precisa e surpreendente. Essa ênfase na surpresa é uma característica-chave das operações militares israelenses, que sempre tentam manter o inimigo incerto sobre os seus movimentos. Mas Israel não está lidando apenas com o Irã diretamente. Um dos principais instrumentos do Irã no conflito com Israel são os proxies que ele apoia, como o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e o Hamas em Gaza. Esses grupos atuam como braços militares de Teherã, travando uma guerra por procuração contra Israel, permitindo que o Irã ataque o seu inimigo sem se expor diretamente. O Hezbollah, em particular, é uma força poderosa, com um vasto arsenal de foguetes e mísseis prontos para serem disparados. O grupo tem um papel fundamental na estratégia iraniana de manter a pressão sobre Israel, sendo um dos maiores receios de Tel Aviv em um possível confronto regional. Além do Hezbollah, o Hamas também desempenha, ou desempenhava, um papel crucial. Nos últimos anos, as tensões em Gaza se intensificaram, com Israel conduzindo operações militares frequentes para neutralizar a ameaça que vem do enclave costeiro. A recente escalada em Gaza e agora no Líbano não pode ser dissociada do envolvimento do Irã, que continua fornecendo armamento e financiamento para todos esses grupos. Mas o que acontece quando todas essas tensões finalmente explodem? Israel já está conduzindo há mais de um ano uma grande operação na faixa de Gaza e expandindo agora as suas atividades militares no sul do Líbano, numa tentativa de deter o Hezbollah. E é aqui que entra o papel dos Estados Unidos. Washington ajudou Israel a repelir os ataques de mísseis iranianos de abril e de outubro, mas está cauteloso sobre apoiar uma ofensiva contra as instalações nucleares de Teherã. Essa postura de contenção americana pode influenciar os próximos passos de Israel. Enquanto a disputa política e militar avança, as consequências humanitárias para os civis são devastadoras. Em Gaza, por exemplo, as operações militares israelenses têm sido avassaladoras. Um dos focos das operações mais recentes é a cidade de Jabalia, um dos últimos focos do Hamas, mas também um local onde milhares de civis estão encurralados, incapazes de fugir devido ao bombardeio incessante. Com o Hamas se recusando a baixar as armas e usando os civis como escudo, a
A situação humanitária em Gaza está à beira do colapso e no Líbano a situação não é muito diferente. Assim como aconteceu no norte de Israel, onde mais de 70 mil civis foram obrigados a abandonar as suas casas devido aos ataques do Hezbollah, muitas cidades e aldeias no sul do Líbano estão sendo esvaziadas, com os civis fugindo dos combates entre Israel e o Hezbollah. Esses deslocamentos em massa e o crescente número de baixas civis estão alimentando o ressentimento e a insegurança na região. Diante desse cenário de tensão, a pergunta que muitos fazem é: quais são os próximos passos? Israel está mesmo à beira de uma guerra direta contra o Irã? E se houver um ataque israelense às instalações nucleares iranianas, o que virá a seguir? E o mais importante de tudo, qual seria o impacto de uma guerra regional mais ampla no Oriente Médio? Se um conflito em larga escala estourar, as implicações serão sentidas globalmente, começando pelos mercados de energia. O Irã, como um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, teria o poder de interromper o fluxo de petróleo no Golfo Pérsico, fechando o importante Estreito de Hormuz, o que poderia levar os preços globais às alturas. E com a Rússia e a China como aliados estratégicos do Irã, qualquer escalada envolveria grandes potências globais. Mas ainda há espaço para uma solução diplomática. Alguns analistas acreditam que ainda podemos ver uma nova tentativa de negociações nucleares, embora o fracasso das tentativas anteriores tenha gerado um grande ceticismo. Entendemos então por que as consequências desta guerra podem chegar até aqui. E aí, deixe seu comentário gentil. Tchau.